Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen Maiara dos Santos Alessio e eu fui convidada para responder 3 perguntas do nosso projeto de extensão, o Mestrado Responde. Eu sou doutoranda aqui do programa de Ciências Jurídicas da Unicesumar. Bom, a primeira pergunta é: qual é o número de pessoas em situação de rua no Brasil? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente não tem ainda um instituto, um órgão que faça essa contagem de forma efetiva. Por quê? Porque esse grupo, ele é um grupo que vive em constante locomoção, então é de difícil acesso realmente ter a contabilidade exata desse grupo, diferentemente daqueles que são domiciliados, né? Então o IBGE, ele faz a contagem daquelas pessoas no Brasil que têm domicílio, que possuem uma moradia permanente, mas as pessoas em situação de rua, dada essa característica, ou seja, em situação de rua, não possuem moradia, elas não são contabilizadas, né? Tem muita crítica ali, por meio de alguns autores que vão falar dessa invisibilidade social que as pessoas em situação de rua possuem. Então, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, ele traz uma estimativa, o IBGE também traz uma estimativa. O IBGE trouxe 220, o IPEA trouxe 280 mil pessoas em situação de rua. O IPEA é um pouquinho mais atualizado, em 2022 ele trouxe esse censo, mas são estimativas, né? E estima-se que, inclusive, devido à pandemia, em 2019 para cá, né, de 2019 para frente, houve um aumento bem significativo do número de pessoas em situação de rua, justamente por causa dessa condição de vulnerabilidade, né? Pessoas que já tinham uma situação econômica prejudicada, acabou favorecendo a ida para as ruas como alternativa, né? Então, a gente tem em torno aí de 280 mil pessoas em situação de rua. Não é uma contabilidade exata, não é um dado significativo, porque a gente sabe que pode ter muito mais pessoas além desses números que são contabilizados. Outra pergunta que me foi feita é: qual é a diferença entre mendigo e morador de rua? Essa é uma pergunta bem do dia a dia mesmo, né? Quando a gente ouve falar sobre pessoas em situação de rua, muitas pessoas falam morador de rua e cabe a mim aqui corrigir, porque morador de rua, ninguém mora na rua, a rua não é local de moradia. O certo é a gente falar situação ou condição de rua. Mas, enfim, o mendigo, para a pessoa em situação de rua, então, ele possui uma diferença porque o mendigo é aquele que pede, é aquele que faz pedidos, né? Seja de dinheiro, de moeda, de esmola mesmo, né? Mas não necessariamente ele precisa ser uma pessoa em situação de rua. Tem pessoas que têm moradia e usam das ruas para fazer esses pedidos. Já a pessoa em situação de rua, ela não tem essa característica de pedir, não necessariamente, não é algo imposto, não é algo inerente a ela. Mas o importante é a gente entender, na verdade, que esse grupo ele é um grupo heterogêneo. É um grupo que engloba todos os tipos de pessoas que estão na mesma situação. Qual é a situação? De vulnerabilidade, de precariedade de vida. Porque é isso que traz o Decreto 7.053 de 2009, né? Que ele institui a política pública sobre pessoas em situação de rua. E esse grupo, ele fala, né, que a pessoa em situação de rua, ele é um grupo heterogêneo, né, que tem 3 ou 4 características em comum: a questão da pobreza, a questão dos vínculos familiares interrompidos, enfim. Não vou me adentrar muito aqui na política pública para não ficar muito extensa. Mas a gente tem que considerar essa característica heterogênea, né? Essa característica que não importa a raça, a cor, a religião, a idade, a gente vai encontrar pessoas em situação de rua mais velhas, mais novas, famílias, pessoas sozinhas, enfim, é um grupo literalmente muito diversificado. E a última pergunta é: se as pessoas em situação de rua não têm documentos, elas possuem direitos? É uma ótima pergunta. Por quê? A Constituição Federal, por meio do princípio da dignidade da pessoa humana, ela estende, ela garante a todos os direitos, né? Artigo 5º vai ter vários incisos e todo mundo tem direito. Não importa nenhuma característica sua, nenhuma condição econômica, nada. A todos são garantidos aqueles direitos: direito à vida, direito à saúde, direito ao trabalho, enfim, são um rol inúmero de direitos fundamentais e sociais ali. Então, esse direito, ele é garantido a todos, independentemente se você nasceu, é isso que importa. Inclusive o nascituro, né? A lei põe a salvo os direitos dele também. Então, esses direitos da personalidade, esses direitos intrínsecos da pessoa humana, independem de documento, tá? Contudo, os documentos, eles acabam sendo exigidos pelos órgãos, pelas instituições, para garantia e acesso a outros direitos,
né? Então, o SUS, por exemplo, ele vai pedir documentação quando a gente dá entrada ali no hospital, a documentação como domicílio, comprovante de residência, os documentos pessoais para entrar com uma ação, acesso à justiça, o auxílio emergencial, né, que a gente teve ali durante a pandemia, em 2020, mais ou menos, aquele auxílio de R$ 600, também pedia documentação, conta bancária. Então, tem vários acessos a direitos que, infelizmente, felizmente ou não, acaba pedindo documentação. Então, a defensoria seria, então, o órgão, a instituição responsável para estar prestando assistência, auxílio, para regularizar, criar esses documentos, seja por meio judicial ou extrajudicial, né? Então, assim, é importante que essas pessoas tenham essas documentações para facilitar o acesso, mas isso não significa que elas não possuem direitos, tá ok? Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.